Olá pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Hoje é sábado, eu nem ia gravar nenhum vídeo, mas as coisas acontecem no Brasil de forma tão rápida que não dá pra gente segurar. É muita coisa entalada na garganta, é muito sapo que a gente tem que engolir o tempo todo, toda hora. Vejam bem, a gente vive nos dias atuais e já há algum tempo, nos últimos 24 anos, desde a época de FHC, um processo de inversão de valores que chegou às raias do absurdo. Vejam que Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta e o senador bandido, desculpe o termo, vagabundo, Humberto Costa, todos do PT, protocolaram um pedido de prisão do ministro juiz Sérgio Moro, querendo desclassificar, humilhar, desmoralizar o ministro Sérgio Moro. Mas esse pessoal vive no mundo da fantasia, no mundo encantado dos petralhas. Esse mundo ruiu. O Sérgio Moro é praticamente uma instituição nacional, um símbolo nacional de integridade, honestidade, competência. Antes, há pouco tempo atrás, quem gritava aos berros nos megafones, nos palanques da periferia, que cadeia só era feita para preto e pobre da periferia, eram os petistas, eram os comunistas. E hoje, que empresários multimilionários, poderosos, porém corruptos, e políticos antigos, poderosos, influentes, porém corruptos, começaram a ser julgados, condenados e trancafiados por Sérgio Moro. Quem sai à defesa desses bandidos, desses milionários, desses homens que vêm elameando a República Brasileira, as instituições brasileiras? São os comunistas, são os partidos de esquerda, que querem, porque querem, prender o juiz Sérgio Moro. É lógico que se trata de uma palhaçada, de mais uma pirotecnia, de mais uma cortina de fumaça, de mais um factoide, de mais uma fantasia, de mais um conto da carochinha que esse pessoal acostumou a lançar ao vento. Eu já repeti aqui que o primeiro conto de fadas, conto da carochinha, que nós começamos a viver, que inaugurou o Brasil do faz de conta, foi Lula dizer que o filho dele, Lulinha, havia ficado milionário de um dia para a noite porque era o Ronaldinho dos negócios, era o super craque dos negócios, e não por tráfico de influência, e não em razão da bandidagem, em razão da locupletação do dinheiro do povo, do dinheiro público.
E a gente ficou com cara de tacho, ouvindo essa história, ouvindo o bandido de 9 dedos dar essa explicação, e a gente ficou com cara de tacho. E as autoridades, a grande mídia, todas compradas, aceitaram e avalizaram esse conto de fadas, esse conto de fantasia, esta historinha do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Só que os petralhas estão mal acostumados. Eles acham que qualquer besteira que eles venham a produzir, né? Qualquer coisa que eles deixem sair pela boca, ao invés de deixar sair pelo ser, que ainda vai colar. Se bem que se dependesse de algumas autoridades, como Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Renan Calheiros, Paulo Pimenta, Humberto Costa, Gleisi Hoffmann, Maria do Rosário, e daí para baixo, toda essa gangue, essa quadrilha de bandidos que dilapidou o Brasil, claro que colam com eles. E sempre também cola esses contos da carochinha com a militância profissional, com a militância remunerada e também com a militância imbecilizada, com a militância idiotilizada. E, infelizmente, existe um grande número também. E esses contos da carochinha também funcionam para aqueles comunistas, petralhas, pessoalistas, que têm o rabo preso, que estão atolados até o pescoço na corrupção. Então, às vezes a gente pode parecer um pouco repetitivo, mas não dá para aguentar. O desmantelamento dessa quadrilha que quis desestabilizar a democracia brasileira, a República Federativa do Brasil, essa quadrilha comandada pelo senhor Verdevaldo, incorreram em crimes de segurança nacional, crimes graves. Não é pouca coisa não, não é brincadeira não. Temos notícias que até o celular do presidente da nossa República do Brasil foi invadido. Alguns bandidos do STF, travestidos de ministros, quando saíram aquelas baboseiras dos vazamentos do juiz Sérgio Moro, que em nada o incriminavam, que muito pelo contrário, que atestaram a sua decência, a sua imparcialidade nos processos, porque uma coisa é juiz imparcial, outra coisa é juiz neutro. O juiz deve ser imparcial, mas não pode ser neutro, ele tem que participar sim, tanto junto à defesa quanto junto à acusação, porque é ele que impulsiona o processo, é ele que diz o que as partes devem produzir no processo, porque ele é o destinatário da prova. Mas isso já é falando em juridiquês. A gente sabe que a grande maioria do povo não entende esse linguajar, né? Assim como eu
estudei isso, mas sou ignorante em outras centenas, milhares de coisas. Por isso que diz que todos nós somos ignorantes, apenas em assuntos diferentes. Então esses vazamentos do Intercept, que eu chamo de Intercept, só vieram a beneficiar Sérgio Moro, a fortalecer Sérgio Moro, que hoje no Brasil é um símbolo de honradez, de coragem, de competência e inteligência. Ao contrário, veio desnudar o extremo mau-caratismo dessa quadrilha comunista que está à frente do Brasil há mais de 20 anos, diretamente no poder. Veio mostrar que eles são capazes de tudo, de cometer qualquer tipo de fraude. E a história ainda vai dizer, a justiça, a polícia ainda vai descobrir que eles já vêm matando muitas pessoas desde quando oficializaram a sua presença no nosso país através do surgimento do PT. Então não dá para ficar calado, não dá para ficar quieto, não dá até para não ser um pouco repetitivo. Veja as novidades que surgem. Quem intermediou o contato entre um dos hackers e o Grindelwaldo, o Verdevaldo, foi a Manuela Dávila, do PCdoB, candidata a vice-presidente na chapa com o Haddad. Você veja o nível das pessoas, o nível desses comunistas que estariam, caso o povo não tivesse acordado, na sua grande maioria, vejam que tipo de gente estaria à frente do nosso país agora. Nós pulamos uma fogueira muito grande e passamos um risco muito grande de pular essa fogueira e tropeçar e cair de bunda no meio da brasa. Mas graças a Deus, Deus foi generoso conosco e nos forneceu este livramento. Então, disso tudo resulta a consciência que a gente tem que ter cada vez maior de apoiar expressamente o nosso presidente Jair Bolsonaro, o governo do presidente Jair Bolsonaro, apoiar o ministro Sérgio Moro, porque desde quando ele era juiz da Lava Jato, ele fez um apelo nas redes sociais de que para enfrentar, julgar e condenar e prender homens poderosos como aqueles que eles estavam enfrentando na época, ele precisava do apoio popular. E teve. E agora precisa mais do que nunca. Mais do que antes. Assim como o ministro Paulo Guedes da Economia. Essa previdência, essa reforma da Previdência necessita urgentemente ser aprovada. Depois vem a reforma tributária, a reforma política, enfim. O Brasil precisa voltar a crescer, a economia precisa voltar a girar. E esse pessoal da esquerda quer, ao contrário, que o Brasil fracasse, vá à bancarrota, porque eles não se importam com pobreza. Os comunistas não se importam com a pobreza do povo. Eles só se interessam pelo poder. Eles só se interessam em estar por cima de tudo e de todos.
Vejam que Cuba, desde que os irmãos Castros tomaram o poder, vem imperando uma miséria, uma pobreza democrática. A pobreza e a miséria é distribuída democraticamente entre toda a população. Na Venezuela acontece a mesma coisa. Lá a pobreza, a miséria e a fome é democraticamente distribuída. Mas o ditador, o déspota, o salafrário do Nicolás Maduro não está nem aí, pouco se importando, desde que ele permaneça no poder. E assim é com esta raça ruim da esquerda que ainda tenta sobreviver e dar o golpe no Brasil. Bom, é isso aí que eu queria dizer. E lembro sempre, eu posso ser incisivo, eu posso às vezes usar palavras duras, mas eu não combato o ser humano. Todos os comunistas, homens ou mulheres, são meus irmãos. São meus irmãos em Jesus Cristo, são filhos de Deus como eu. Mas eu combato a ideologia que eles pregam. Eu combato o viés político que eles tentam impor ao país. Eu combato as ideologias que eles defendem, como a ideologia de gênero e tantas outras. E fiquem sabendo, esse pessoal, eles pegam todas as causas que inicialmente são válidas, são belas, como a causa do meio ambiente, a causa do índio, a causa da defesa dos direitos dos homossexuais, das mulheres, dos negros. Eles pegam essas causas e desvirtuam e transformam essas causas em instrumento político, em instrumento de manipulação, instrumento de massa de manobra. E essa é uma realidade que a gente vive hoje no Brasil e por isso que vivemos em uma eterna luta de classes. Tá bom? Então, desculpa se eu estou sendo um pouco repetitivo nesse vídeo, mas é que a coisa fica entalada aqui e às vezes não desce, a gente tem que pôr para fora. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Um abraço aqui do amigo de Salvador, Maurício Cantão. Inscrevam-se no canal, por favor, curtam o vídeo, me dê essa moral. Ontem eu estava vendo um parceiro que tem milhares e milhares e milhares de seguidores, que já tem centenas de milhares de seguidores, não somente milhares, mas ele já está com o canal dele há 9 anos na estrada. E eu já tenho até um bom número de seguidores e tenho aí 10 dias de estrada. Mas eu já acumulo quase 1000 visualizações e isso aí para mim há uma semana atrás era algo impossível, era algo impensável. Então eu já me considero gratificado, já me considero realizado. E se uma pessoa a mais entrar no canal e começar a enxergar a hipocrisia e o quanto é nocivo o comunismo no Brasil e no mundo, eu já vou ficar muito feliz, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz.